Entre as funções de sinais que a gente vai trabalhar, um ponto importante são as funções periódicas de sinal. Uma função periódica, ela satisfaz a seguinte expressão, ou seja, g de t igual a g de t mais n t maiúsculo. O que significa isso aí? Que a função vai se repetir em intervalos de tempo. Esses intervalos de tempo vão ser chamados de períodos do sinal. Pode ser dizer também que a função vai ser invariante para deslocamentos no tempo do tipo t mais n t maiúsculo. O menor intervalo positivo sobre o qual a função se repete é denominado período fundamental. Expressões equivalentes ao período fundamental vão ser a frequência fundamental e a frequência angular. Agora bem, se você tem duas funções periódicas, x1 e x2, de períodos fundamentais t01 e t02, se a relação entre os dois períodos é um número racional, então o mínimo múltiplo comum t0 entre t01 e t02 vai ser finito, e a função formada pela soma de x1 e x2 vai ser periódica de período fundamental t sub 0. Agora, se a relação entre os dois períodos for um número irracional, xt não vai ser mais uma função periódica. Se você quiser trabalhar agora, em vez de com o período fundamental, com a frequência fundamental, em vez de você calcular o mínimo múltiplo comum, você vai trabalhar com o máximo divisor comum entre as duas frequências fundamentais. Mas o procedimento é completamente equivalente. Bem? Então, por exemplo, você tem aqui uma função. A primeira função é uma função senoidal, seno. A segunda, x2, é uma função cosseno. Esse aqui. E você precisa determinar se o resultado da soma entre essa e essa, xt, vai ser uma função periódica ou não. Como você faz? Bom, primeiramente, você vai calcular o período da primeira função. O período da primeira função é 1/6. Frequência igual a 6. O período da segunda função vai ser 9. Frequência igual a 9. Agora você vai determinar a relação entre os dois períodos. Bom, a relação entre os dois períodos vai ser 3 sobre 2, que é 1/2, e 1/2 é um número racional. Portanto, a função xt igual a x1 mais x2, ela é periódica. Utilizando frequências, a gente pode fazer o seguinte, bom, em vez de utilizar o mínimo como um múltiplo, a gente vai utilizar o máximo como um divisor de ambas frequências. O máximo como um divisor de ambas frequências 3, logo o sinal x de t terá uma frequência fundamental de 3 ou um período fundamental de 1/3. Por exemplo, vamos ver esse exemplo aqui. Eu quero determinar se a soma dessas duas funções é periódica ou não. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai calcular o período da primeira função. O período da primeira é 1/6. O período da segunda é π sobre 9. Quando eu faço as relações entre os dois períodos, vai dar 3/2 sobre π. Ou seja, 3 sobre 2π. Essa função aqui, esse número aqui, não é um número racional, porque tem aqui um número π, que é um número irracional. Portanto, essa função g, ela não é periódica. Se você fizer o gráfico, você percebe que ela não é periódica. Então, esse resultado é super importante. Uma outra operação que pode ser realizada com os sinais é determinar a energia e a potência que tem esses sinais. Então, a energia de sinal vai ser definida só como a área sobre a magnitude do sinal ao quadrado. Isso aqui. Essa é a definição de energia. A energia de sinal vai ser proporcional à energia física real presente num sinal. Ou seja, proporcional, não exatamente igual. Então, o que pode acontecer aqui? Que a gente tem sinais
que va a poseer uma energia infinita, devido a que o sinal não é limitado no tempo. Então, se você tem de menos infinito até infinito, a energia do sinal pode ser infinita se o sinal não for limitado no tempo. Então, vamos ver um exemplo aqui. O x de t. O x de t vai estar definido dessa forma aqui, para todo t, ou seja, para módulo de t menor que 4, e 0 caso contrário. O que significa isso aí? Que o sinal x ele é limitado no tempo. Sabe? Para módulo de t maior que 4, o sinal vale 0. Então, vamos calcular a quantidade de energia que tem esse sinal. Utilizando a expressão, né? A gente percebe que esse sinal aqui é um sinal triangular, dessa forma aqui. Podemos calcular, determinar se o sinal é par ou não. Na hora que você faz o gráfico, já você percebe na hora. Mas se você não conseguir fazer o gráfico, você pode calcular as componentes pares e ímpares do sinal. Aqui a gente percebe que como a parte ímpar é 0, o sinal é par. E então, como o sinal é par, eu posso somente fazer o quê? Vou calcular a integral de 0 até 4 e multiplicar por 2. Que eu fiz aqui. E a quantidade de energia do sinal é 24. No caso, né, desse sistema que tem energia de sinal infinita, em vez de trabalhar com a energia, a gente trabalha com a potência média do sinal, definida por essa expressão aqui. Então, sinais que têm energia de sinal finita são denominados sinais de energia, e aqueles sinais que têm energia de sinal infinita, mas potência não infinita, são chamados de sinais de potência. Para sinais periódicos, o cálculo pode ser feito sobre qualquer período sinal, como esse caso aqui. Se o sinal não for periódico, então o que acontece é que o período vai tender a infinito. Você calcula aqui e você faz o período tender a infinito. Então, por exemplo, vamos terminar aqui a potência média do seguinte sinal. Esse sinal aqui, ele não está limitado no tempo. Portanto, seria um sinal de energia infinita. Como é um sinal de energia infinita, a gente, em vez de calcular a energia do sinal, a gente vai calcular a potência média do sinal. Então, vamos aqui aplicar a expressão para a potência média do sinal. O sinal é periódico, certo? Portanto, eu vou calcular a potência ao longo de um período. Então, vou calcular menos t sobre 2 até t sobre 2, a potência do sinal. Eu posso utilizar essa identidade aqui para simplificar esse cálculo. Aqui observem que eu vou estar integrando no intervalo simétrico em torno de 0 ao longo de um período completo. Esse integral aqui vai ser 0. Quando você integra uma função senoidade, seja seno ou cosseno, ao longo de um período completo, a integral sempre vai ser 0. Esse resultado aqui é importante que vocês entendam o que acontece aqui. Então, finalmente, o resultado vai ser o quê? A amplitude quadrada sobre 2. A potência do sinal, ela não vai depender da frequência, nem da fase do sinal. Somente vai depender de quem? Da amplitude dele. E então, aqui por último, eu vou deixar aqui alguns exercícios recomendados para vocês do livro do Roberts. E até aqui termina essa videoaula.